Os poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, podem ser autorizados a extinguirem 15% dos cargos comissionados. A proposta do deputado Luiz Paulo foi analisada na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. 38 projetos de lei foram relatados pelos deputados. Entre as propostas que receberam parecer pela constitucionalidade está a da deputada Marta Rocha, que obriga órgãos e concessionárias de serviços públicos do Estado a disponibilizarem às autoridades policiais dados cadastrais de consumidores para que as informações contribuam com investigações criminais. O relator foi o presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco. O deputado Marta Rocha sempre se preocupa muito com essa questão, o cadastramento das pessoas, e aumentar a possibilidade de dar clareza na investigação é muito importante. Por isso que a CCJ se preocupou em dar o parecer pela constitucionalidade. A emenda é muito simples, nada que prejudique o mérito do projeto. Certamente a deputada Marta Rocha, mais uma vez, traz uma boa preocupação no que diz respeito às questões de investigação policial. Outra proposta da deputada Marta Rocha, também considerada constitucional, obriga escolas públicas e privadas do Estado a disponibilizarem um local seguro e adequado para armazenar insulinas, seringas e canetas aplicadoras utilizadas por alunos com diabetes. O relator foi o deputado Jorge Felipe Neto. Para que não haja brincadeiras dos colegas, para que tenha um local seguro, uma guarda segura, para quando a criança precisar ter absoluta certeza de que ali está o armário, para que a própria curiosidade das crianças no entorno não possam causar problemas a esse estudante diabético, né? Seja quando some um material desse, seja aos próprios alunos com essa curiosidade, no caso de um compartilhamento de seringa, de um compartilhamento eventual dos aparelhos de aferição de glicose. Esse é um projeto bastante interessante, deputada Marta. 5 projetos do deputado Luiz Paulo receberam parecer pela constitucionalidade e foram relatados pelo deputado Max Lemos. As propostas autorizam a extinção de 15% dos cargos comissionados nos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. São diversos projetos, um para cada poder. Eu construí esses projetos no auge da crise, final de 2015 e início de 2016, para estimular todos os poderes compreenderem que a crise era de todos e que eles pudessem diminuir as suas despesas de pessoal, eliminando cargos comissionados de livre nomeação. Não importa que um poder tenha 1/12. Se o Tesouro não tiver, o 1/12 não chega. O presidente da Comissão de Segurança da Alerj, deputado delegado Carlos Augusto, vai solicitar ao governador que alguns processos administrativos de policiais militares expulsos da corporação sejam revistos. Uma das principais reclamações dos policiais militares que compareceram à audiência da Comissão de Segurança Pública nesta quinta-feira é a diferença dos processos administrativos para a exclusão de agentes dentro da própria corporação. Enquanto os oficiais da PM só podem ser excluídos por decisão do Tribunal de Justiça, os praças são expulsos por determinação do Comando Geral após parecer do Conselho Disciplinar. Para o defensor público da Auditoria Militar, Tiago Belotti, as decisões do Conselho muitas vezes não respeitam o direito à ampla defesa e ao contraditório. As exclusões acabam se dando de um modo bastante acelerado, né? Em 2012 houve uma reforma da legislação do Conselho de Disciplina, do decreto, para reduzir o prazo. Hoje, em tese, pelo que está positivado, em 15 dias um conselho de disciplina tem que estar concluído. É impossível a gente fazer um processo que garanta para a defesa do contraditório no prazo de 15 dias, e isso gera exclusões absolutamente sumárias e com uma consequência bastante grave. A subjetividade das decisões também é questionada pelos representantes dos policiais. Segundo eles, em muitos casos, os agentes são absolvidos judicialmente e mesmo assim seguem expulsos da corporação. 71% de todos os policiais militares excluídos, eles ganharam no Conselho de Disciplina, onde era composto de 3 oficiais, ganharam no comandante de batalhão, que concordou com esse conselho, mas de uma maneira absurda, esdrúxula, inconcebível, o comandante-geral, que não acompanhou o devido processo legal, ele simplesmente discorda e exclui esse policial militar, dizendo que está cortando na carne.
Para o representante da OAB e delegado aposentado da Polícia Civil, Marcos Neves, muitas das irregularidades cometidas por policiais militares estão relacionadas aos riscos a que são expostos e também à falta de estrutura. Na realidade que nós vivemos hoje no Rio de Janeiro, o confronto com criminosos se torna inevitável. E esse confronto eventualmente causa risco para os policiais que estão operacionalizando o sistema de segurança pública. E eventualmente cometem erros que são inerentes a qualquer atividade, e esses erros têm que ser administrados pelo poder público, pelos órgãos correcionais, contextualizando esses erros. Esse contexto de operacionalidade do sistema, de trabalho mais efetivo na repressão à criminalidade, coloca o policial militar e o policial civil em risco e à mercê de uma atividade correcional que pode causar um dano, um prejuízo à sua vida, ao exercício da sua função. O presidente da comissão reforçou que o objetivo dos deputados não é livrar os policiais de punições referentes a ilegalidades que tenham cometido, mas evitar excessos da corregedoria e garantir que os agentes sejam julgados de acordo com a lei. Tem casos que o policial é absolvido no conselho, é absolvido no judiciário, por inexistência do fato, por exemplo, o fato não existiu e mesmo assim ele é expulso. Essas expulsões em que os policiais são absolvidos em todos os lugares e que o comando fala, não, mas esse eu vou expulsar, mas por quê? Não preciso justificar. Esses casos é que nós estamos pedindo uma nova avaliação do regulamento para que isso não seja decidido sem uma avaliação de um conselho, ou seja, a gente quer evitar abuso. A Alerj recebeu na quarta-feira uma delegação da província de Hunan, na China, para discutir a eficiência administrativa do sistema político fluminense e brasileiro e as políticas de investimento industrial no estado. Durante o encontro na presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Max destacou as oportunidades de negócios em todo o estado, tanto na capital quanto no interior. O Rio de Janeiro, principalmente, precisa de investimento. E o que nós colocamos aqui para a comitiva da China é que o Rio de Janeiro está à disposição para receber novos investimentos, fará todo o esforço necessário para que possa receber aqui investimentos do povo chinês. É muito importante para o Rio de Janeiro, principalmente para a geração de novos empregos e novos impostos, que é fundamental para um Rio que quer se recuperar. Os chineses sinalizaram interesse em investir no Brasil e no Rio e informaram que a China já vem se abrindo para investimentos externos. A nossa província tem uma estratégia com a inovação tecnológica, melhorar a qualidade do crescimento econômico e com a abertura para o mundo vamos exportar mais e investir mais fora da China. O deputado Renan Ferreirinha explicou como funciona a administração política do regime democrático no Brasil. Apesar das diferenças com a China comunista, ele destacou que existem similaridades e que é importante conhecermos as outras culturas. Tem um grande salto nessa aproximação, nessa relação, na quebra de preconceitos, de desconhecimento que se possa ter sobre uma cultura diferente. Eu morei nos Estados Unidos por 4 anos, onde eu fiz minha graduação, tive a oportunidade de conhecer muitos chineses e muitos descendentes também, e é muito interessante quando você passa dessa primeira ignorância cultural, no sentido de não saber realmente como que funciona tal cultura, e começa a entender que existem similaridades, existem diferenças, mas que a gente tem realmente um sentimento comum de que é melhorar a sociedade, seja chinesa, seja carioca. O chefe da delegação chinesa concordou com o deputado. Para ele, as diferenças fazem parte da cultura de cada país, mas que cada um governa da forma que considera melhor para a população. Segundo ele, o Rio de Janeiro pode vir a ser uma nova oportunidade de parceria econômica. Embora tenha essa diferença entre os dois sistemas políticos, cada país escolhe o que é conveniente ao seu povo. Isso tem a ver com a história de cada país. Eu estou vendo muitas oportunidades de fazer parceria com o estado do Rio de Janeiro e o próximo passo é concretizar os projetos. O estado perde por ano 10 bilhões de reais com sonegação de impostos no setor de combustível. Os dados foram confirmados durante a audiência conjunta da Frente Parlamentar de Roubo de Cargas com a Comissão Especial de Segurança Pública da Alerj.
O roubo de cargas de combustíveis e de dutos que desaguam nas refinarias clandestinas do Rio de Janeiro, além da elevada taxa de tributação, são as principais dificuldades enfrentadas pelos empresários do setor. Segundo o diretor de Planejamento Estratégico da Associação Nacional de Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, o prejuízo afeta diretamente o consumidor. A margem de combustível são valores ínfimos perto do tributo. E no fim dessa história toda, quem está pagando a conta? O consumidor. Eu, você que tem carro. Direta ou indiretamente, são o consumidor que está pagando a conta. Por um mau produto, por estar sendo roubado na bomba, né, por não estar recebendo o tributo de volta. E aí vai. Ele disse ainda que o maior problema está na receptação, ou seja, em quem compra esses produtos ilegais. O grande dilema é quem compra. Então, essas organizações, esses grupos, eles estão crescendo, e aí o que ele praticava de uma irregularidade aqui, ele pratica no resto. E alguns não vendem, e às vezes até o que acontece? Ele começa a perder, ele não tem rentabilidade, ele não tem lucratividade, ele acaba aí caindo na tentação, né, de praticar a irregularidade também. O Rio de Janeiro é o segundo estado do país com perfurações ilegais de dutos de combustíveis. De acordo com pesquisa realizada pela Petrobras, entre 2011 e abril deste ano, foram encontradas ao todo 222 derivações clandestinas, sendo 187 localizadas somente na Baixada Fluminense, nos municípios de Caxias, Nova Iguaçu e Magé. Para o delegado titular de defesa dos serviços delegados, a falta de equipamento dificulta a ação da polícia. Uma das nossas grandes dificuldades é a nossa falta de recursos, de equipamentos, né, que nos dê condições para tirar, né, dados às vezes e como foi mencionado ali, já existem equipamentos que nos permitem detectar, né, com sobrevoo situações que estejam acontecendo, tecnologias já bastante avançadas. Nós precisamos caminhar nesse sentido. Precisamos de tecnologias mais avançadas para fazer frente a essa modalidade criminosa que tanto prejuízo traz para a nação e para a sociedade de um modo geral. O deputado Chicão Bulhões, vice-presidente da Comissão Especial de Segurança Pública, disse que o grupo tem acompanhado o projeto apresentado pela Secretaria de Fazenda sobre a criação de barreiras fiscais. Foi falado muito aqui sobre a necessidade de integração, convênios, não só do Estado, das entidades do Estado, mas também de municípios. Um dos projetos que a gente acompanha do secretário da Fazenda, da Secretaria, é a instituição de barreiras fiscais, em que você pode ter acesso a imagens em todo o Estado do Rio de Janeiro. É um dos projetos que está sendo levado adiante, a gente gostaria muito que fosse implementado, e a gente acha que uma forma de conseguir viabilizar isso, né, sem ter que dispor de muitos recursos que o Rio hoje não tem, é fazendo convênios entre as entidades. E também facilitar, dar uma força política para que a gente possa facilitar o redirecionamento desses produtos que hoje estão parados e precisam ser, redirecionados. A Frente Parlamentar de Roubo de Cargas, presidida pela deputada Marta Rocha, apresentou um projeto de lei que aumenta as penas administrativas para quem compra estes produtos desviados. A Assembleia Legislativa não pode intervir no conceito do direito penal, da tipificação do crime, do aumento da pena restritiva de liberdade, mas ela pode estabelecer penas administrativas, como perda de alvará, como multas, para atingir exatamente aquele que distribui o produto roubado. Então, esse projeto já foi apresentado pela Frente Parlamentar e é uma iniciativa nossa no sentido de contribuir para o enfrentamento desse crime. E agora é o momento de conferir as dicas do nosso guia cultural. Para as mães curtirem o fim de semana com os filhos, o CCBB do Rio promove o programa educativo Lugar de Criação Desde Pequeno, uma oportunidade para os pequeninos terem o primeiro contato com a arte.
No sábado, às 15h, também haverá roda de conversa com Letícia Caetano e Celina Rodrigues sobre múltiplas formas de maternidade. Os restaurantes e a livraria do Centro Cultural estarão com descontos especiais. História e arte se encontram na exposição Rios do Rio, As Águas Doces Cariocas, ontem e hoje. Em cartaz até 16 de junho no Museu Histórico Nacional, no centro do Rio, a exposição traz à tona a relação dos cariocas com os 267 rios que cortam a cidade e coloca em pauta a necessidade da preservação dos mananciais. A visitação acontece de terça a sexta-feira, das 10 às 5h30 da tarde e nos finais de semana e feriados, de 1 às 5 da tarde. O ingresso custa R$10. Na região dos Lagos, Pierre, Rose e Mica comandam o Porão da Comédia no Teatro Municipal Átila Costa, em São Pedro da Aldeia. Com o show Vai Dar Tudo Certo, os comediantes se revezam no palco trazendo histórias hilárias do dia a dia desses quarentões. Eu duvido que alguém dos anos 80, se tu pegar qualquer equipamento eletrônico estragado, tu não pega, tu vai procurar um buraco no equipamento e... O stand-up acontece neste sábado às 8h da noite e o ingresso custa R$20. Música clássica e o melhor da nova cena carioca se unem num festival gratuito neste sábado no Leblon, zona sul do Rio. Biltre, Léo Just e Orquestra Petrobras Sinfônica se apresentam na segunda edição do projeto Concertos Urbanos. A orquestra ganhou destaque ao se aproximar do público, tocando Los Hermanos, Pink Floyd e Metallica. Irreverente, a banda Biltre vai se apresentar com suas letras cômicas e provocadoras em clima de verão. Mas nosso amor foi um gif, um clipe, um clap. Foi ligeirinho, foi papum, 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 papum. E para fechar o evento, muita música eletrônica com Léo Just, que é referência em festivais de todo o mundo e será uma das atrações do Rock in Rio este ano. Sente a pegada desse som, tirando aqui do audiovisual, tá muito bom. A zona norte do Rio oferece diversão para toda a família com o Circo Flutuante, que fica em Vila Isabel até o dia 9 de junho. Contorcionismo, malabarismo, palhaços, acrobatas e muito mais. Os espetáculos têm duração de 90 minutos e acontecem sexta, sábado e domingo em horários variados. O ingresso custa R$30 a inteira. Na quarta-feira, dia 15, os músicos Artus Fock e Amina Nogueira apresentam o espetáculo Voz e Corda na Áudio Rebel em Botafogo, zona sul do Rio. As duas vozes se somam ao violão e ao violoncelo para trazer uma linguagem que viaja entre o contemporâneo e o folclórico, um passeio pelo português e o espanhol. O show começa às 8 da noite e o ingresso custa R$20. Muestran su control. Se você é do sul do estado e curte música clássica, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa se apresenta na terça-feira, dia 14 de maio, no Espaço M, em Barra Mansa. O solista convidado é o premiado pianista angolano Adriano Jordão. O concerto tem início às 8h da noite com regência do diretor artístico Vantuil de Souza. A entrada é de graça. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo.